livre para adorá-lo, para buscá-lo. Porque, como disse o apóstolo Paulo aos Romanos, ele fala que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Era isso que ele ouviu o apóstolo Paulo, a graça de Deus. Meus amados irmãos, as raízes do pecado que estão em todos os homens, nós não sabemos o quão mal ele pode fazer, porque potencialmente, meus amados irmãos, todo homem tem potencial para ser miserável pecador. Nos homens há o potencial de ser, meus amados irmãos, o pior homem da terra. Nós temos essas raízes do pecado em nós, mas Deus, meus irmãos, implantou em nós a graça, implantou em nós o Espírito Santo, e o Espírito Santo é quem nos permite a ter bom ânimo e fazer a obra, e se alegrar em Deus, e esperar na graça, e esperar em Cristo, e esperar naquelas promessas que nos foram dadas através do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso ele diz: eu não vivo por vistas, eu vivo por fé. Por isso eu tenho bom ânimo, porque se ele vivesse por vistas, ele desanimava. Como pode? Eu sou perseguido pelos meus irmãos, a própria igreja que eu fundei, os Coríntios, dizendo que eu sou um mercenário, que eu faço a obra por dinheiro, que a prova que eu não sou apóstolo são os meus sofrimentos, a miséria que eu me encontro, porque já passei frio, fome, já senti falta de tudo, tive falta, necessidades, prisões. Se eu vivesse por vista, então eu teria parado, então eu teria desistido, mas eu vivo por vista, eu vivo por fé, por aquele que me amou, e o amor de Cristo nos constrange a permanecer firme, nos constrange a permanecer fazendo a obra, mesmo quando parece que não somos recompensados, reconhecidos, mas nós sabemos que somos conhecidos de Deus. E melhor do que ser conhecido dos homens é ser conhecido de Deus. Aleluia. E é o que ele vai falar no versículo de número 11. E assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus. E espero que também a vossa consciência nos reconheça. Eu espero que a consciência de vocês reconheça o meu trabalho e que de fato eu sou apóstolo. Mas para mim, o mais importante é ser reconhecido por Deus, porque no dia final não é se você conhece a Deus, é se Deus te conhece. Vinde, benditos do meu Pai, para o lugar que eu vos tenho preparado antes da fundação do mundo. O importante é sermos conhecidos por Deus. No versículo de número 8, ele diz: entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Versículo 9: e por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhes sermos agradáveis. Por que nós nos esforçamos para sermos agradáveis a Cristo Jesus? Pelo amor que Ele tem, por não viver por vistas, mas por fé, por sermos conhecidos de Deus, mas também, como diz no versículo 9, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o bem ou o mal que tiver feito por meu povo. Nós vamos estar diante do tribunal de Cristo,
E isso deveria ser uma motivação para nós fazermos a obra, para nós não darmos tantas desculpas esfarrapadas para nós não servirmos a Deus. Nós vamos estar diante do tribunal de Cristo. Eu pergunto: suas desculpas serão aceitas por Jesus para você não servi-lo com alegria, para você não falar o seu nome, não proclamar o Evangelho, para você não evangelizar, para você não orar, para você não ler a Bíblia, a palavra dele? Eu pergunto a você: você conhece a Deus? E você diz: conheço a Deus. Você conhece a palavra de Deus? Se você disser não, então como você entende que o Deus que você conhece é o mesmo Deus da Bíblia? Se você não conhece a Bíblia, a palavra, você tem que ler a palavra. Isso aqui é o nosso pão, é o nosso alimento. E nós devemos, irmãos, nos constranger, porque nós vamos estar diante de Jesus. Mas só, irmãos, que nesse tribunal de Cristo, ele não é, meus irmãos, um tribunal para condenação. Quando ele diz para que recebamos o bem ou o mal é não receber nada dele. O mal é não ser honrado por ele. O mal é, meus irmãos, é sermos salvos, como diz em 1 Coríntios capítulo 3, 10, é ser salvo por um triz. É isso, é o mal. Mas ele é bom, mesmo você sendo mal, mesmo tendo feito mal, mesmo não tendo sido grato, mesmo não tendo reconhecido o amor dele, a misericórdia dele, porque dos mais altos céus tem um que está agora intercedendo pela tua alma, meu irmão. Tem um que está todos os dias pedindo pela tua vida, para que você permaneça firme, para que você reconheça o zelo dele pela tua alma. A Bíblia diz que o Espírito Santo tem ciúme de Deus por nós. E por que o Espírito Santo tem ciúme de Deus por nós? Porque ele nos ama. Somos amados de Deus. Mas eu pergunto: você sabe o quanto Deus te ama? Você não tem dimensão disso. Ariel. Você tem dimensão do amor de Deus pela sua alma, pela sua vida? Você sabe o quanto Deus ama vocês? Eu vou dizer o quanto Ele ama vocês. Ele foi capaz de dar o Filho dele eterno, que Ele ama eternamente, o Filho que Ele ama eternamente, que é o amante e o amado. Deus é o Pai, o amante, o Filho, o amado de Deus. O Espírito Santo é que leva o amor de um para o outro. Pois Ele foi capaz de dar o Filho dele para morrer por você, Ariel. Por você, Ariel. Para que vocês não sejam condenados pela maldade de vocês. Porque somos maus, temos maus desejos. Nosso coração é corrompido pela semente pecaminosa. Os nossos desejos muitas vezes são contrários à vontade de Deus. A Bíblia diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas Ele, irmãos, deu o Filho dele, porque Deus amou o homem de tal maneira, Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho amado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não pereça, mas tenha a vida eterna. A tua vida eterna só é te dada porque Ele te amou. Não é porque Ele viu algo bom em você, não é porque Ele se agradou das tuas obras, não é porque tu tinha méritos, não é porque você foi bondoso por
amou porque Ele quis te amar. Ele te amou porque o amor dele não tem explicação de ser, porque em nós não havia nada que Ele pudesse nos desejar, mas Ele te amou e Ele provou pelo amor dele por ti, por Ele deu o Filho dele para morrer por você na cruz. Aleluia! Quando nós éramos merecedores de castigo, da ira dele, do desprezo dele, Ele nos amou e provou esse amor, dando Jesus para morrer por nós na cruz. Esse amor não te constrange, esse amor não te embaraça, esse amor não te deixa confuso, e você olhar para si mesmo e conhecendo o seu próprio coração, dizer assim: Deus me amou e me fez um filho, porque não tem porquê, não tem respostas. Por isso que o amor de Deus nos embaraça. Meus irmãos, o amor de Deus, esse embaraço que Ele causa em nós, é o que nos faz mais santos, é o que nos faz não desanimar, é o que nos faz avançar. Porque o amor, quando embaraça a pessoa, deixa a pessoa sem jeito, então ela fica desarmada. Por isso que o amor, meus irmãos, ele quebra toda a barreira de separação entre os homens. Por isso que o amor, ele é capaz de tornar um inimigo em amigo. O amor, ele é capaz, meus irmãos, de unir os homens mais perversos e torná-los bons. Porque o amor, ele constrange a pessoa. É o que a Bíblia Sagrada diz, que aquele que nos faz mal, nós fazendo bem a ele, pagando o bem, pagando o mal, pagando o bem com o mal, pagando o mal com o bem. O mal se faz a nós, nós pagamos com o bem. Isso a Bíblia diz: amontoa brasas vivas sobre a cabeça da pessoa, ou seja, na consciência da pessoa, de modo que a pessoa ela muda em relação ao comportamento dela. Se você trocar o mal pelo bem, se você devolver na mesma moeda, você nunca ganhará aquela pessoa para Jesus, para ser um amigo teu, será sempre um inimigo. E foi isso que Deus fez. Nós éramos inimigos por natureza, filhos da ira, e Ele veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Por isso que a Bíblia Sagrada diz: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo Jesus. Versículo 18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo Jesus, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, tudo provém de Deus. Qual é a fonte da tua fé? Deus, é Cristo. Qual é a fonte do teu perdão? A morte dele. Qual é a fonte de você ser aceito? Qual é a escada que você pode ir até Deus? Cristo. Quem te prometeu perdão? Cristo. Quem vai te levar para o céu? Cristo. Quem te fez filho? Deus. Quem te promete ser herdeiro de todas as coisas? Deus. Quem foi que enviou um profeta ou um mensageiro para pregar a palavra de Deus para você? Deus. Quem te convenceu do pecado? O Espírito Santo. Por isso, tudo provém de Deus. Ele é a fonte de nós estarmos aqui. Ele é a fonte de nós servi-lo com alegria. Ele é a fonte porque foi
quando nós éramos rebeldes. Ele veio reconciliar consigo o homem através da morte do seu filho. Essa, irmãos, ou esse é o amor de Deus pela tua alma. Mas o grande problema é nós não conhecermos, irmãos, o tamanho que é isso, a grandiosidade que é isso. Porque você amar sua esposa, maravilha. Esposa amar a esposa, muito bom. Mas é dever dos dois, um amar o outro. Amar os filhos, isso é natural. É natural da mulher amar o filho, o pai e o filho. O anormal é não amar. Os irmãos da igreja amar os irmãos, é para ser normal isso. Porque somos iguais. Mas Deus, Criador dos céus e da terra, Criador do universo, de todas as bilhões, trilhões, 4 trilhões de estrelas que existem, Criador da vida, Criador de tudo que nos sustenta, nos amar, provando o seu amor, enviando Jesus para morrer por nós. Você entende o tamanho desse amor? Daí a nossa responsabilidade. O que fazemos com esse amor de Deus? Paulo entendeu isso, por isso ele não parava, ele não desistia, ele não desanimava, ele continuava, mesmo sendo mal entendido, mesmo sendo chamado, irmãos, de malfeitor, mesmo sendo aprisionado, jogado em masmorra, mesmo sendo rejeitado, mesmo passando fome, mesmo em naufrágios, em abismo, em apedrejamento, mesmo em tudo isso ele não parava, porque ele entendia o tamanho do amor de Deus por ele. E nós sabemos quando vamos entender plenamente o amor de Deus por nós e o que foi isso, em nos resgatar da perdição que estávamos, nós nunca vamos compreender totalmente, porque o tamanho do amor de Deus é o tamanho de Deus, e o tamanho dele jamais será mensurado. Jamais nós podemos cogitar o tamanho que é Deus, pois o tamanho que é Ele é o tamanho do amor dele por você. Meus irmãos, se qualquer homem melhor que tiver nessa terra morresse por você, seria um grande ato. Mas o Deus que fez o universo se fazer homem para morrer por ti na cruz. Olha o tamanho da morte. Não é qualquer sacrifício, é o sacrifício de um Deus, aliás, do único Deus, Criador de tudo. Ele se sacrificou por você, pecador, miserável, que o desprezou em toda a sua vida de impiedade, que blasfemou dele, que murmurou dele, que foi infiel a ele. Ele deu o filho dele para morrer por você. Ele veio como um de nós, e como de nós foi desprezado, murmurado, chamado de Beelzebul, príncipe dos demônios. Foi, meus irmãos, rejeitado até pelos seus próprios irmãos, filho de Maria. Foi rejeitado pelos religiosos da época, foi rejeitado pelos governos, pelos soldados, pelos príncipes, foi, meus amados irmãos, rejeitado pelos transeuntes que passavam, até o ladrão que estava sendo crucificado disse: se tu é o Cristo, eu não creio não, mas se tu é, desce daí, salva-te mesmo, minha amiga, bem. Entende isso? E ele passou tudo aquilo, irmãos, sendo até mesmo, sendo até mesmo
dos seus discípulos, negado por outros, abandonado por outros, mas nem por isso ele deixou, meus irmãos, de ir para a cruz para morrer no teu lugar. E o que movia o coração do Senhor, irmãos, o que movia o coração dele era o amor ao Pai, a obediência ao Pai. E o que movia o Pai a fazer tudo isso? O amor dele por você, o amor dele por mim, o amor dele por nós. Meus amados irmãos, Jesus Cristo, ele deu a vida dele para que nós pudéssemos ser salvos da eternidade do inferno, para nos levar para o céu, para si mesmo. Meus irmãos, ele nos ama tanto que ele está preparando uma mansão para cada um de nós, porque ele disse: para que onde eu estou, estejais vós também. Ele quer estar conosco, irmãos, porque nos ama. E eu pergunto: você quer estar com ele? Quantas vezes você diz por dia: louvado seja Deus, Maranata, ora vem, Senhor, eu tenho desejo de ti, a minha alma clama por ti, Senhor, a minha mente clama por ti, os meus desejos são teus, a minha vida é tua, meu trabalho é teu, a minha família é tua, aleluia. Quantas vezes por dia nós declaramos o nosso amor por Deus? Você ama mais a Deus, mais a Cristo do que seu filho, sua filha? Se Deus te pedisse teu filho, tua filha, e levasse, você ainda serviria ao Senhor? Você ainda o amaria? Pois Ele deu o filho dele por você. Aleluia. Aleluia, Deus. Ele deu o filho dele por você. E isso é maravilhoso. Mas o apóstolo Paulo diz assim, versículo 14: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. É como se Paulo estivesse dizendo: se ele morreu por mim, então por que eu vou preservar a minha vida? Então eu morri com ele, então eu me considero morto com ele. Então, se eu me considero morto com ele, o que vai me parar para não honrá-lo, para não glorificá-lo? Eu já morri com ele, eu já me entreguei minha vida a ele. Irmão, olhe para mim. Você entregou sua vida a Jesus? De verdade? Se você morreu, você vai para o céu? Crê nisso? De verdade? Então você não tem mais o que preservar. A sua vida já foi crucificada com Cristo. A sua vida já foi crucificada com Cristo. Então nós não podemos mais, meus irmãos, nos poupar, dar desculpas para não fazer a obra dele, para não se alegrar dele. Você já morreu com Deus. E agora, veja só o que ele diz: assim que daqui por diante a ninguém conhecemos, versículo 16, segundo a carne. E se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. O que ele está dizendo? Antes nós conhecíamos a Cristo segundo o homem, segundo o mundo, segundo a carne. Como é que a gente via Jesus? A gente via ele como um Marte, como um bom professor, um mestre, um bom homem que deu exemplo, um profeta, um curandeiro. Mas agora ele está dizendo: nós não vemos mais o Senhor segundo a carne, nós vemos segundo o Espírito de Deus que está em nós. E segundo o Espírito de Deus que está em nós, nós o vemos como Deus, como Filho
como aquele que me amou, meu amado, meu amante, meu Senhor, é o dono da minha vida. Aleluia. Por quê? Porque ele diz: agora nós não vivemos mais para nós, mas para aquele que por nós viveu e ressuscitou. Se você não vive mais para você, mas para Cristo, então agora, por amor a Ele, você vai servi-lo, como aqueles escravos do Antigo Testamento botavam um brinco na orelha e identificavam que ele era escravo por vontade própria, porque desejava servir aquele patrão. Então nós somos esses escravos que por amor servimos a Jesus. Nós não mais servimos a Jesus porque somos forçados. Você não está aqui porque você foi forçado. Você está aqui por livre e espontânea vontade. E qual é o intuito pelo qual você está aqui? Cultuar o seu Deus, agradecer ao seu Deus por tudo que Ele tem feito pela tua alma. Aleluia, Deus. E tudo que você fizer nesta vida ainda não vai ser nada pelo que Ele tem feito por você. Mas o nosso dever é fazer como o apóstolo Paulo. Por isso tenho um ânimo, porque eu sei quem tem crido, eu sei quem é Jesus, eu conheci o amor dele, ele me conhece, e eu me agrado, e me constranjo a amá-lo. Aleluia. E isso é o que? Maravilhoso. Glória a Deus. E por fim ele diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eles se fizeram novas todas as coisas. O amor de Deus, irmãos, Ele transformou as nossas vidas. Nós não somos mais os mesmos. Meus irmãos, olha para mim. Não tem como você ter um encontro com Cristo, experimentar o amor dele e permanecer do mesmo jeito. Ficar do mesmo modo. A mesma cantilena, as mesmas murmurações, as mesmas blasfêmias. Não, quando você tem um encontro com Cristo, a tua vida muda. Como diz o salmista Davi: clamei pelo Senhor e Ele ouviu o meu clamor, tirou-me de um charco horrível de lodo e colocou-me sobre a rocha firme, e deu-me um novo cântico em meus lábios. Aleluia. Meus irmãos, aquele que tem um encontro com Deus tem uma mudança. Ele não é mais o mesmo. Ele não se agrada mais do pecado. Ele não se agrada mais da vida que ele vivia no mundo. Meus amados irmãos, ele pode até ir experimentar as coisas do mundo, mas quando ele estiver experimentando, ele vai sentir tristeza. Ele vai dizer: este não é meu local. Meus amados irmãos, se você pegar um peixe, botar ele no aquário, ele vai dizer: aqui não é meu lugar, porque o lugar dele é no rio, o lugar dele é no oceano, o lugar dele é lá onde ele tem vida, é lá onde ele se alegra, não é naquele aquário pequeno. Meus irmãos, a nossa vida está em Deus. Aleluia. Você pergunta assim: pastor, parece que Deus, Ele é muito birrento. Por que Ele quer que eu siga Ele? Por que Ele quer que eu me sacrifique por Ele e até morra sem negar o nome dEle? Primeiro, Ele fez tudo isso por você, quando você merecia outra coisa. E segundo, irmãos, vamos dizer que um rio, ele sabe falar e começa a dizer para o peixe: ei, o teu lugar é aqui, não é aí? Ei, vem para cá, vem, eu estou de braços abertos esperando. E o peixe: por quê? Por que você quer que eu vá para aí? Eu
ele vai dizer: porque sem mim você não vive. Você já vai se debater, espernear e vai morrer. É melhor que você mude para cá. Esse é o teu lugar natural. Esse é o lugar que você sobrevive. Venha para cá, porque aqui você vai ter vida. Meus irmãos, quando Deus quer que a gente o sirva, que nós busquemos, que nós amemos, é porque é lá, nos pés dele, na presença dele, diante dele, que somos felizes. Temos vida em abundância. Temos, meus irmãos, a alegria prometida e que os homens desejam nas coisas e não conseguem. Desejam nas pessoas humanas, mas também não conseguem. O vazio está lá, mas só é preenchido com a alegria da salvação, com a alegria da presença de Deus, porque Jesus Cristo disse, irmãos: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ainda que esteja morto, viverá. Meus amados irmãos, Jesus disse que nós deveríamos ir até Ele. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão o quê? Rios de águas vivas. Aleluia. Você quer ser feliz plenamente? Jesus. Por isso que Paulo, irmãos, ele dizia, ele sabia estar na fartura e na escassez, porque ele sabia, irmãos, se comportar em toda e qualquer circunstância, porque em toda e qualquer circunstância ele estava feliz em Deus. Aleluia. Então, meus irmãos, o amor de Cristo deveria nos constranger, e nada nós deveríamos negá-lo, já que nada ele não nos negou, nos deu tudo o que era necessário para a nossa vida, para a nossa esperança,